Olá amigos, tudo bom? Desta vez eu vou falar, meus amigos, de algo muito interessante. Vou falar um pouco sobre fé. Eu anteriormente gravei alguns vídeos que eu falava sobre se podemos ou não discutir acerca das religiões. Nessa série de vídeos, na ocasião, eu falei sobre as testemunhas de Jeová, o adventismo, o mormonismo e o islamismo. Só que eu resolvi deletar esses vídeos porque na época eu gravei com a qualidade de imagem e áudio muito ruim. Eu vou fazer agora um pouco diferente, vou falar um pouco de algumas crenças aí do pessoal, não vou entrar muito em pormenores. Hoje eu escolhi falar do Adventismo do Sétimo Dia. Para quem não sabe, o Adventismo do Sétimo Dia ele surgiu devido a algumas contradições, eu diria, alguns intempéries dentro de alguns grupos mileristas, ou seja, grupos que esperavam a qualquer momento a volta de Cristo. E eles começaram a fazer cálculos, eles esperavam a volta de Jesus no ano de 1844 e o que acontece? Não aconteceu nada, Jesus não veio naquela ocasião. Então, algo aconteceu dentro do movimento que ficou conhecido na história como grande desapontamento. As pessoas ficaram tremendamente desapontadas, muitos até venderam suas coisas esperando a volta de Cristo, e o resultado, neca de petibiribas. Jesus não veio em 1844. No entanto, algumas pessoas que faziam parte desse grupo que esperava ansiosamente pela volta de Jesus falaram: mas como assim? Aqui nós fizemos os cálculos foram feitos, tudo correto, né? E as 70 semanas de Daniel, tudo bate, o que aconteceu? Aí é que entra o sobrenatural na questão, aí. Entra algo extraordinário, conhecido como uma visão que um camarada chamado Hiram Edson teve naquela época. Hiram Edson teve uma visão de que na verdade Jesus ele não veio buscar a igreja ainda, ele adentrou no santuário espiritual. Isso quer dizer que Jesus ele entrou num outro compartimento do santuário, igual os sacerdotes lá do Antigo Testamento faziam. De igual modo, há um santuário no céu, há todo aquele tabernáculo, toda aquela coisa que foi feita na terra serviu de espelho para as coisas espirituais. Então esse Hiram Edson teve essa visão e todos perceberam que na verdade Jesus adentrou no santuário espiritual, e essa doutrina ficou conhecida como a doutrina do juízo investigativo. Então Jesus está ali no santuário vendo ali as penas e as faltas que os seus servos estão cometendo aqui na terra, né? Então ele está investigando quem é que vai, quem é que não vai, quem é que está errado, quem é que está certo. Então ele está ali no momento fazendo isso, e os adventistas assim acabaram enterrando essa falsa profecia como se na verdade ela tivesse sido na realidade mal interpretada. E hoje eles creem piamente na doutrina do juízo investigativo. Agora, um outro ponto também que eu quero salientar é que os cristãos, de modo geral, eles têm a Bíblia como palavra de Deus, como uma escritura que foi inspirada, como um livro de regra, de fé e prática do cristão. No entanto, os adventistas, como já é difícil para os que estão de fora do celeiro religioso evangélico ou católico acreditar na Bíblia como um livro vindo de Deus, os adventistas ainda têm os escritos de uma de suas fundadoras, a escritora Ellen White. Os livros dessa escritora, eles estão ali em pé de igualdade com a Bíblia. Eles são tidos pela organização, pelo grupo, como escritos inspirados por Deus e passado para esta mulher que é considerada o espírito de profecia. O espírito de profecia é citado no livro de Apocalipse. Então, eles advogam que esse espírito de profecia, na realidade, é a senhora Ellen White. Então, nesses livros delas, ela traz informações, eu diria, até adicionais ao que a Bíblia deixa em oculto. Posso citar exemplos aqui. Por exemplo, há escritos delas que falam como a cobra
antes da queda era, ou seja, para Ellen White a cobra era um animal bípede, ela andava, por isso que Deus assim cortou as pernas da cobra e fez ela rastejar pelo pó. Eu vou ver se eu consigo achar essas citações e os livros corretos que ela fala essas coisas e vou deixar na descrição, tá ok? Um outro ponto também que é bastante interessante é que a senhora White ela descreve com requintes de detalhes como era o capiroto, como era Satanás antes de ele sucumbir à queda, antes de ele cair, antes de ele desobedecer a Deus, antes de ele aspirar ser uma pessoa e ficar no lugar de Deus, certo? Então Ellen White ela traz essa informação de como ele era fisicamente, embora a Bíblia mesmo fala que os anjos eram seres ou são seres espirituais que só manifestavam em forma humana ou antropomórfica quando assim era da vontade de Deus, ou seja, na ocasião que Jesus ia nascer apareceu o anjo Gabriel. No Antigo Testamento nós vemos Abraão falando com anjos. No relato de Sodoma e Gomorra nós vemos os anjos ali que apareceram ali para avisar o povo. No entanto, Ellen White informa como era Satanás, que ele tinha testa longa, que ele tinha uma boa pinta, era bonito, era formoso e tal e coisa. Então eu vou ver se eu consigo encontrar também o livro que ela traz essas informações e deixo na descrição para você que de repente tem curiosidade em saber, tá ok? Agora, para fechar o vídeo, para não se estender muito, porque se eu for citar tudo que me vem à mente, vai um vídeo de 300 horas, tá? Então, um outro ponto também que deve ser considerado é sobre a constelação de Órion. Há relatos de que essa constelação de Órion é o lugar aonde Deus mora. Para Ellen White, Jesus em seu retorno, ele vai sair de lá, de dentro dessa constelação, para a Terra. É muito interessante isso, não é verdade? É incrível, por isso eu admiro essas pessoas que conseguem acreditar nisso. É muito admirável mesmo. Eu queria ter essa capacidade de acreditar nisso, sem a menor evidência. Eles acreditam nisso, mas é isso, pessoal. Nada contra, cada um acreditando no que quer, né? Da mesma forma, tem pessoas na França que acreditam que a cebola é sagrada, então eles ficam dando volta ao redor da cebola, descascando camada por camada, até terminar o ritual. Consiste em quem ficar com a última camada da cebola vai ser o abençoado, algo mais ou menos assim. Vou ver também se eu consigo encontrar alguma informação adicional sobre isso da cebola e deixo para vocês, tá bom? E eu vou trazer outros vídeos falando de outras religiões e suas particularidades, tá ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!